Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, primeiramente. Agradeço a todos os irmãos, a vida do irmão Ezequiel, da irmã Ana, um trabalho maravilhoso que Deus tem abençoado. Irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Palavra que o irmão Ezequiel, o presbítero Ezequiel, pregou esses tempos atrás. Glória a Deus. Mas acredito eu que Deus tem algo para falar em nossos corações, amém? Vamos ler do versículo 11 até o versículo 24. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a alguns cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matá-lo-ei. Comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Irmãos, esta é uma palavra maravilhosa, que ela vem a falar em nossos corações sobre as questões que às vezes Deus, os irmãos podem assentar, que às vezes Deus, Ele dá essa liberdade de irmos para o mundo, conhecermos as coisas do mundo. Então assim, irmão, eu não sei pregar, estou começando agora, igual o irmão disse, deu uma oportunidade para mim, só que eu acredito que Deus tem algo para falar em nossos corações, porque igual disse Jesus no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos 16:15, olha o que Deus diz lá, todo mundo conhece essa passagem. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. O que Deus quer falar conosco aqui nesse versículo é que devemos pregar o Evangelho dele. Não devemos ter vergonha de fazer as coisas para Deus. Às vezes deixamos de lado de evangelizar um vizinho, um amigo, às vezes um pai, uma mãe, qualquer pessoa deixamos de lado, às vezes deixamos de louvar na igreja, porque temos vergonha do que as pessoas vão falar, vão deixar de fazer, ou o que vão achar. Então devemos deixar isso de lado, irmão, e fazer o que Deus deixou para nós. Jesus, ele tem deixado esse versículo, esse ide, quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Então devemos realizar para mim, no meu coração, isso é um mandamento. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então assim, também Colossenses confirma em 3:23, olha o que Deus fala, capítulo 3, versículo 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, devemos fazer com amor, devemos levar. São quantas pessoas que perecem nesse mundo, que padecem, e infelizmente a gente conhecendo a palavra de Deus,
não chegamos a Ele falando do amor de Deus, entendeu? Então assim, irmãos, sobre esta palavra de Lucas 15, eu vou testemunhar em cima desta palavra. Irmãos, deixa eu comprar aqui novamente. Eu vou testemunhar em cima disso aqui. Para mim, essa parábola, ela é como se fosse que Deus lhe dá liberdade de nós seres humanos conhecermos o mundo. Não que Ele libera, não dá essa liberdade, mas a gente, por conta própria, pedimos a Deus, se afastamos dele, paramos de fazer as coisas para Deus, paramos de orar, de jejuar, de buscar a Deus. O que acontece? O mundo entra no nosso coração. Então assim, irmãos, mais ou menos ali em volta dos meus 14, 15 anos, eu sempre trabalhei desde muito novo. Desde meus 6 anos eu trabalho, vendia doces na rua, fazia de tudo. Não tivemos uma vida tão agradável assim, passamos por muitas dificuldades por conta que meu pai viajava, ele era pastor, viajava para lá e para cá, é pastor ainda, né? E por conta disso passamos por muitas dificuldades, desde cedo tivemos que trabalhar. E assim, irmãos, quando eu cheguei aqui em Joinville, lá em Naviraí, quando a gente morava lá, a gente recebeu de Deus que a gente ia para Joinville. Deus tinha uma obra maravilhosa na nossa vida, e assim viemos para cá. Chegando aqui, trabalhei com doces, trabalhei em uma lavação, sempre com a dificuldade ali, mas sempre tive meu dinheiro, irmão. Sempre ganhava meu dinheirinho, fazia minhas coisas, tinha minha liberdade financeira, e por conta disso, irmãos, eu achava que eu tinha a minha liberdade de ser como eu quisesse, mesmo estando na casa de Deus, até chegar um certo momento que eu conheci a barbearia, que hoje eu sou barbeiro. Eu comecei a trabalhar na barbearia pelos meus 15 anos, quando eu saí da lavação, e ali fiz o curso, corri atrás, tudo deu certo pela honra e glória do Senhor. E com meus 15 anos fui trabalhar numa barbearia ali no Boa Vista. Tinha uma barbearia bem na esquina da Baltazar Bush ali. Comecei trabalhando ali. E, irmãos, no primeiro dia de trabalho, eu já não estava tão próximo de Deus. Já tinha me afastado, já tinha ido para algumas baladas, algumas coisas. E naquele dia, eu já conhecia o vício do cigarro. Mas pela honra e glória de Deus eu tinha parado. E só que naquele dia, o rapaz que trabalhava comigo lá, ele começou a fumar. E eu sentei ali cansado, foi um dia de muito porte, eu lembro hoje, como se fosse hoje. Pedi um cigarro para ele, usufruí daquele cigarro, fumei, e ali começou, irmãos. Dali para frente, eu só fui me distanciando de Deus. Comecei a conhecer baladas, indo e fui, como se eu tivesse pedido, igual diz o texto, como se tivesse pedido para o meu pai, no caso para Deus, abrir mão da minha herança, que era o que Deus tinha na minha vida. Fui conhecer o mundo. Acredito eu que isso tudo foi obra do Senhor, obviamente, para mim poder testemunhar hoje na casa de Deus. Conheci o mundo, visitei baladas e baladas e baladas, e minha mãe sempre falava: já se eu fui na igreja, Deus falou comigo, falou para você voltar. E eu não escutava minha mãe, não queria saber, só queria saber de balada, queria saber de cortar cabelo, ganhar dinheiro. E igual eu falei, eu tinha minha liberdade financeira. Então, irmãos, e assim foi indo. E eu não entendia o porquê que a minha vida ela não ia para frente, irmãos. Ela não saía daquele comodismo, entendeu? E assim foi me enfiando mais ainda em drogas, bebidas. E jamais também, já deixando claro para os irmãos, não culpo meus pais e minha mãe, não culpo jamais meu pai e minha mãe por conta disso. Isso ele sempre falou pra gente: Jadson, vamos na igreja, quer ir? Se a gente fosse, amém. Se não fosse, ele dava essa liberdade. Porque acredito eu também, irmãos, que um filho, ele é criado, eu acho muito feio esse vocabulário que fala que o filho é criado para o mundo, né? Não, acredito que o filho, ele também não é um passarinho, não vive dentro de uma gaiola. O filho, ele tem que conhecer das coisas também, ele tem que saber caminhar, trilhar o caminho dele, e os pais devem dar um ensinamento para o filho. E assim foi, meu pai e minha mãe. Meu pai tem um casamento ótimo, graças a Deus, sempre deu ensinamento para nós, não tem vícios nem nada, nunca teve, nunca vi briga dos meus pais. Só que, irmãos, é o que eu falo, acredito eu que aquilo era uma obra do Senhor para a minha vida. E assim foi indo. Comecei a
e continuei ali na minha vida, só que não saía, continuava a mesma coisa, e minha mãe falava, e com relacionamentos, tentava relacionamentos, e conhecia pessoas e não dava certo, e conhecia pessoas e não dava certo. E teve uma vez que eu dobrei o meu joelho e falei para Deus: Deus, eu quero, mesmo eu distante da presença de Deus, só que ainda Deus, Ele ouvia minhas orações. Sempre Deus falava comigo. Várias pessoas vieram a mim e falavam: Jadson, você sabe que apenas você deve orar, que Deus escuta a sua oração, Ele sabe da sua fé. Irmãos, são tantas obras que Deus fez na minha vida, são tantos testemunhos de cura que eu tenho aqui para os irmãos, que é maravilhoso. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Essa que é a verdade. Então, assim, irmãos, eu orei a Deus porque eu não consegui um relacionamento, perguntei para Deus porque aquilo, eu falei: Deus, até o final desse ano eu quero estar casado, quero estar com a minha esposa e com a minha filho, então, e assim foi. Deus realizou esse desejo no meu coração. Tive a minha filha, graças a Deus. Só que assim, irmãos, ainda continuava no mundo. Por uma grande parte ali de um tempo, eu mesmo trabalhando na barbearia, só que não vencia, irmãos, não vencia. Era tanta luta, tanta provação, amigos que me passavam a perna, me entregavam coisas que eu achava que era legal, que era agradável, que eram boas, e aquilo ali sempre me derrubando. Sempre via: Jadson, as pessoas têm inveja de você. Jadson, sai daí, não vai para lá. Sempre tinha alguém para falar isso. Só que a gente é teimoso, né? Sempre teimoso. E assim foi, irmão. Continuava nesse mundo, bebedeira, fazendo coisa errada. Trabalhava com meus 2 empregos. Eu tinha um emprego no restaurante, uma boa parte para conseguir pagar minhas dívidas, e que minha vida material não saía daquilo. E assim foi, eu não entendia. Até o certo dia que meu irmão falou para mim assim: Jadson, vai ser a apresentação da Helena, minha sobrinha. Tu quer ir na igreja? Eu falei: amém, vou na igreja. Fazia quanto tempo que eu não ia? E eu fui na igreja naquele dia. Só que eu fui trabalhar no domingo de manhã, irmãos, e aqui nesse pingo desse i começa o meu testemunho. Ali o inimigo, eu acredito que o inimigo já começou a usar de maldade para cima de mim. Cheguei no trabalho, como de costume, saí do trabalho ali, sentamos na frente do restaurante, trabalhava, começamos a beber. A gente parava ali umas 2h30, bebia até umas 5 da tarde, ia para casa. Aquela vida, irmãos, bebedeira, vícios, e achava que aquilo complementava o nosso coração. Achava que os problemas eram abatidos através daquilo. Então, cheguei à noite, fui à igreja, ainda estava meio zonzo ainda, que eu tinha bebido. Falei: eu acho que eu não vou. Não, mas vou porque, apresentação. Cheguei lá e, irmãos, subi ao 2º piso da igreja, uma assembleia que tem ali no Passo Fundo. E ali foi a apresentação da minha filha, uma igreja, graças a Deus, abençoada. Só que todo mundo sabe, a assembleia hoje em dia ela é bem mais liberal. E, irmãos, o que dentro do meu coração foi pregado, o que por muito tempo eu aprendi, sobre, todos os irmãos conhecem os costumes e coisa arada. Só que eu fui ali e falei: deixa Deus usar. E aquele dia era um culto de ceia. Começaram a louvar hinos e mais louvores, e todos os hinos eu conhecia. E lá em cima eu cantava, adorava a Deus, estava sozinho, só eu e minha esposa e minha filha adorava a Deus, cantava. E parece que aquela minha voz, ela batia nos 4 cantos das paredes. E eu pensava comigo mesmo, falava: pô, Jadson, tem um dom tão bonito para Deus e não está deixando Deus usar. Se afastou tanto da presença de Deus, foi para um lugar tão distante, e olha o dom que Deus tem. Só que assim, irmãos, naquele domingo, o que aconteceu? Eu bebi ali as cervejas e fui para o banheiro. Quando eu cheguei ao banheiro, eu não consegui urinar. Falei: mas o que está acontecendo? Forçava e não consegui urinar. Beleza, fui na igreja. E na igreja ali eu já estava mal, porque imagina, irmãos, tu vai ao banheiro, tu não consegue urinar, e tu tenta e não vai, aí passa aquela vontade, só que tá com a bexiga cheia. E fui para a igreja, estava meio ruim, mas cantei. E cheguei em casa e falei: mãe, vou voltar para a igreja, em nome de Jesus. Cansei dessa vida,
Porque todo mundo sabe, irmãos, vivemos num lamaçal do pecado. A gente, quando está nesse mundo, é uma coisa... Eu não tenho nem palavras para descrever. O inimigo é sujo, ele coloca uma venda na nossa cara, nos nossos olhos, e a gente acha que as coisas que ele dá para nós é agradável, mas não é. E assim foi, falei que ia voltar para a igreja, e ali o inimigo começou a me apertar. Acredito que Deus falou: tu vai voltar para a igreja, então eu quero ver. Esse é no meu pensamento, igreja. Quero ver se você vai voltar então. E ali começou, irmão, começou a apertar, eu comecei a orar, a buscar de Deus, mas esse problema ele não estava me afligindo tanto assim, eu não conseguia ir ao banheiro, às vezes mijava, não sabia qual era o problema. E eu falei: aonde que eu vou congregar? E Deus tocou em meu coração sobre uma igreja azul, que ela ficava na Agulhas Negras? Na Agulhas Negras. Ficava ali, eu lembrava daquela igreja, porque uma vez, quando eu vim de Naviraí para cá, eu ouvi ali, quando eu era bem criança ainda, tinha provavelmente uns 7, 8 anos. Aí, falei: e a igreja lá do pastor lá, aquela tal? Meu pai: o pastor Benjamin? Eu falei: é essa. E toda a minha casa, irmãos, toda a minha casa estava afastada dos caminhos de Deus. Não que o meu pai não ia na igreja, ele ia, mas não com tanta força, ele ia quando podia. Então, comentou daí que era a igreja do pastor Benjamin. Eu falei: então vamos lá. Chegamos lá, minha mãe também, de primeira ideia assim, ela falou que não queria, por alguns problemas, mas mesmo assim fomos. E chegando lá, irmãos, foi um culto abençoado, culto muito bom, graças a Deus. E conversei com o pastor Benjamin, falei: pastor Benjamin, posso apresentar a minha filha aqui? Porque minha filha tinha nascido há pouco tempo, e eu não conseguia, ainda era para me ter apresentado ela naquele domingo, junto com meu irmão. Só que eu me sentia à vontade de fazer a apresentação dela naquele dia. Falei: não, vamos deixar mais para frente, outra hora nós marca, e fizemos de novo. Aí apresentamos a minha filha, foi no outro domingo, apresentamos a Bela. Irmãos, e naquela semana começou, irmãos, eu ficar muito doente, irmãos. Cancelei toda a minha agenda, não conseguia ficar em pé, uma tristeza, uma depressão, uma obra maligna tentando. Irmãos, eu tinha medo de tudo. Irmãos, uma depressão severa, não conseguia sair. Para mim, irmãos, era como eu abrisse meus olhos e tudo era cinza. O mundo não tinha uma cor. E assim foi, irmãos. Mas continuei buscando de Deus, falando: Deus, o que está acontecendo? E aquele problema começou a me afetar mais, e foi. E isso tudo foi dentro de umas 2 semanas, mais ou menos. Domingo eu fui trabalhar no restaurante novamente. Eu cheguei lá, irmãos, eu já não estava conseguindo mais comer, já não estava conseguindo mais dormir direito. Teve uma certa feita que uns dias antes, eu fui tomar um banho e comecei a vomitar, e vomitava. Sei lá, irmãos, era uma coisa muito estranha, e muito ruim. Fui naquele domingo, passando mal, só que qual que era o problema? Eu precisava pagar minhas contas, mesmo cancelando poucos de clientes. Era incrível, irmãos, eu acordava da manhã até 1h da tarde, eu ficava ruim. Melhorava ali, conseguia atender meus clientes, às 8 da tarde voltava aquela coisa ruim. E assim foi. Fui trabalhar ali e estava muito amarelo. Eu olhei para o espelho e falei: meu Deus, será que eu vou morrer? Olha a minha cor, parece que eu estou morto. Falei comigo mesmo e fui. Cheguei no dono do restaurante e falei: não vou conseguir trabalhar, infelizmente, vou tentar ir para o PA. Ele falou: não, Jadson, vai porque tu está muito mal, dá para ver na tua cara. Cheguei no PA, irmãos, e tinha muita gente. E ali me bateu uma depressão tão grande assim, irmãos, que tudo me dava medo. Parecia que todas as pessoas estavam lá. Obviamente, o hospital é um lugar de sofrimento, mas aquele dia parecia que as pessoas estavam sofrendo muito. E eu comecei a ficar com medo. Comprei um suco na vendinha da frente, comprei um suco de laranja, tomei. O suco de laranja, todo mundo sabe, ele tem uma vitamina. Me deu aquela despertada. Falei: mãe, estou bem, vamos embora, Deus curou. Com medo. Mas parecia que era uma obra de Deus, que Deus não queria que eu fosse atendido. Só que eu falei para ela:
como eu comentei com os irmãos sobre fé, comentei, mãe, vamos embora, Deus curou, Deus vai revelar hoje, tudo vai ficar bem. Chegamos na igreja no domingo ali, de noite, o pastor Benjamin falou, temos um irmão nesta noite, que Deus me revela, tintim por tintim, e isto é uma hepatite, você está sofrendo com uma hepatite. E assim, vim para frente, aquela dor sumiu, eu senti uma dor muito grande nessa lateral aqui, provavelmente por conta do fígado, né? Se não me engano, acho que a hepatite dá no fígado. E irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas com o excesso de álcool, com o excesso de cigarro, com o excesso de drogas, nosso organismo ele começa a se retratar assim, e acredito eu, assim, pelas poucas pesquisas que eu fiz, ele não funciona tão bem. Ele começa a funcionar com uma porcentagem mais baixa. E quando eu parei ali com tudo, que eu aceitei a Jesus novamente, eu voltei para a igreja, eu cortei tudo, eu falei, não, isso nunca para mim isso foi um vício. Parei com o cigarro, parei com a bebida, parei com tudo. E aí eu acredito que os órgãos começou a funcionar normalmente, e ali começou essa dificuldade dos órgãos trabalhar, essa hepatite, fui revelado de fígado, revelado dessa hepatite, revelado de várias coisas, irmãos. E sempre uma dor grande, e essa depressão que não saía, e eu continuava orando, parecia que melhorava um órgão, estragava o outro. Aí até um certo dia que eu estava muito ruim também, cheguei no emprego, mesma coisa, falei, vou ter que voltar para casa, fui lá no PA do Vila Nova, não, foge minha cabeça agora. Mas era um PA que era mais calmo assim, mas falou, vamos lá. Cheguei lá, olha só o que o médico falou para mim. Fui atendido muito rápido, mas o médico olhou para mim e falou bem assim, Jadson, eu não sei o que eu posso fazer por você. Então assim, irmãos, como que você vai ao médico e o médico olha para você e fala que não tem o que fazer por você? Jadson, eu não sei o que está acontecendo. Mas como que eu não sabe o que está acontecendo? Estudou? Não, mas eu não sei. Tive uma leve discussão com o médico ali. Não sei, Jadson. Como se fosse algo que Deus quisesse que acontecesse mesmo. Aí entrei dentro do carro com a minha mãe e falei, mas mãe, meu Deus do céu, como que o médico não sabe o que é? E sempre com muita raiva no coração, e xingava e falava. Irmãos, uma tribulação, literalmente uma pessoa perdida. Só que a mudança de Deus estava ali, por quê? Porque todos os dias eu orava, todos os dias eu buscava, fazia campanha e falava, não, Deus vai me curar. E irmãos, aquilo ali tudo eu acredito que era um teste. Porque irmãos, basicamente eu fiquei uns 7, 8 anos afastado da presença de Deus. E eu queria voltar para a igreja, que Deus fizesse as coisas tudo do nada, assim, no estalar de dedo. Acredito que não, né? Então, Deus provavelmente falou, não, vai ter que orar, vai ter que buscar. E eu continuei orando, buscando. E um domingo, falei pro pai, estou com saudade do tio Célio. Minha família é toda cristã, parte do meu pai, parte da minha mãe. A maioria dos meus tios são pastores, evangelistas. Esse meu tio evangelista é o tio Célio Pandini. Fomos até Curitiba, no sábado, na verdade. No sábado, falei, vamos. Não tinha dinheiro, irmãos. Eu tinha apenas um cartão, provavelmente os irmãos devem conhecer o cartão do Mercado IP+, que aceita alguns postos, e tinha R$150 no bolso. Falei, pai, vamos lá para Curitiba, estou com saudade da igreja lá, e com saudade do tio. Aí a gente foi na congregação, chegamos assim por volta de umas 7h50, por aí. Rolou o culto, cantamos um hino. E irmãos, aquela dor tremenda, sempre reclamando, irmãos, era uma coisa de maligna mesmo. Até o médico, esse médico falou que eu não tinha o que fazer. Ele falou, não sei como você está aguentando essa dor, porque era uma dor muito forte, irmãos. Aquilo que eu passava ali era uma dor muito tremenda. E o problema maior, irmãos, que não era só uma questão da dor, mas sim também com o psicológico. O inimigo estava trabalhando muito, irmão, muito na minha cabeça, irmãos. Eu vou morrer, que eu vou ter que ir para o hospital, está tudo podre, vou ter que fazer cirurgia, vou ter que usar... Irmãos, olha só, eu vi uma propaganda do Bolsonaro, quando ele estava usando aquela bolsa, né? E na minha mente, eu ia ter que usar aquilo.
vai ter que usar aquilo, pronto, olha o psicológico como que é, irmãos. E assim foi. Meu Deus. Chegamos naquela igreja, cantei, e bateu aquela vontade de mijar. Eu falei, meu Deus, ia no banheiro, aquela ardência, mijava para um lado, ao mesmo tempo para o outro. Fui. Só que Deus, como tinha revelado sobre essa hepatite, eu estava conseguindo urinar, só que era aquela bagunça, né? Aí fui, urinei na calça, no pé. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo, Senhor? E pregou a palavra ali, Deus usou por revelação. Meu tio, Deus usa ele muito na revelação. E pegou e falou, Deus me mostra um irmão aqui nesta noite. Olha só, irmão, como é as coisas de Deus. Acredito eu que eu tinha provavelmente uns 15 anos, que eu já tinha afastado da presença de Deus, já estava vivendo o mundo, essa foi uma fase muito ruim da minha vida, que eu meio que me metia a querer crer e fazer as coisas, só que graças a Deus eu estava lá e eu falava, que não é o meu lugar. Graças a Deus todas as coisas que aconteceu, tudo que eu fiz, sempre Deus se livrava. Graças a Deus nunca deu nada, mas a gente acaba se perdendo, né? Nessa adolescência, com amigos e tudo. Aí a gente foi de bicicleta em algum lugar, não me lembro agora. A gente foi fazer uma brincadeira, eu acabei caindo de bicicleta, irmão, mas foi um tombo muito grande, eu estava muito rápido. Lembrei, eu e meu amigo colocamos a mão um no guidão do outro e começamos a pedalar junto. E ali eu caí e tomei um tombo muito grande, eu tenho até hoje as fotos, foi um tombo como se fosse de moto assim. E beleza, irmãos. E a revelação foi o seguinte, eu tenho um irmão aqui nesta noite que há muito tempo atrás você teve um tombo de bicicleta. E esse tombo te causou uma lesão na tua uretra. E Deus me mostra para mim que você já tem um cisto na sua bexiga. Irmãos, olha só como Deus é maravilhoso. Deus revelou, se você crer, Deus vai te curar. Levantei a mão, era eu e um momento antes, igual eu comentei, eu tinha falado com Deus, Deus, uma pessoa tão grande, urina no sapato, urina na calça, saí com a calça toda urinada. Eu falei, meu Deus. E Deus revelou ali, eu acreditei, já fui orando para frente, já ajoelhei meus joelhos no chão, orei também, agradeci a Deus chorando. E naquela noite também a minha esposa, que ela sofria com alguns problemas de cabeça, aquilo estava ficando cada vez mais forte, esquecia onde estavam as coisas, às vezes parava e perguntava mais ou menos, quem sou eu? Estava mais ou menos nesse nível. Deus também curou ela naquela noite. Meu pai, minha mãe, foi revelado, foi uma bênção de Deus. E no domingo, isso foi no sábado, no domingo eu fui até a igreja sede, da Pentecostal de Jesus Cristo ali, e o pastor Ademar foi usado em revelação, e um momento antes, ele entregou uns folhetinhos, né? Irmãos, você que tem algo para colocar, deposite esse dinheiro e coloque na mão de Deus, que Deus vai realizar o teu desejo. Todos os irmãos sabem, um voto com Deus. Eu coloquei, abri a carteira, R$150, coloquei R$50 dentro da carteira, falei, Deus, eu preciso de uma porta aberta na minha vida. Irmãos, isso aí provavelmente já estava rolando aí dentro de uns 2 meses. Só imagina, 2 meses você não conseguindo trabalhar direito. Irmãos, e minhas dívidas sempre foram altas. Porque igual eu comentei sobre liberdade financeira, sempre comprei as coisas, sempre fiz, então sempre tive dívida alta. E eu tinha acabado de construir a minha casa, pagando meu carro, pagando conserto, que Deus tinha me dado livramento. E assim foi, irmãos. Coloquei o dinheiro ali e pedi para Deus, Deus, abre uma porta. E Deus revelou, falou, tem um irmão aqui, que tem uma esposa aqui, vocês estão passando por uma luta muito grande, mas Deus falou nessa noite que vão pelejar por vocês, vão abrir esta porta. E fui ali para frente. E também lembro eu agora sobre esse testemunho, que um dia antes, uns meses antes, se eu não me engano, um mês, algumas semanas, eu já tinha ido na sede ali, e eu estava muito doente também, igual eu tinha comentado, e eu não fui revelado, mas o pastor Ademar falou, meu irmão, vem aqui na frente que eu quero orar por você.
está passando por uma dificuldade muito grande, Deus me mostra que você está muito doente. E assim foi, irmão, mas era tudo Deus trabalhando em cima disso. E assim foi feita a mudança, irmãos. Fui buscando mais de Deus, Deus foi me curando, Deus foi fazendo, Deus foi abrindo as portas. Ali mesmo na congregação, na sede, Deus revelava várias das vezes para os irmãos que tinham feito, irmãos, não sei se é por conta de, se era, não sei, irmãos, se eram as pessoas que estavam com raiva ou algo do tipo de mim, mas toda hora alguma macumba era feita, alguma coisa para me distanciar, para mim não poder dormir dentro da minha casa, para coisas me incomodando, irmão. Mas mesmo assim, continuei orando, continuei buscando, e Deus fez a obra. E eu fui revelado sobre esses problemas, e Deus foi fazendo a obra, irmãos. E o meu testemunho é sobre essa passagem aqui do Evangelho de Lucas, sobre a parábola, né, do filho pródigo. Então, Deus me deu a liberdade de voltar para a presença dele novamente. Deus me deu a liberdade de louvá-lo novamente, estar aqui. Acredito que os irmãos, que não seja a melhor palavra que os irmãos já ouviram, mas estou dando o meu testemunho em cima desta palavra, irmãos. Que mesmo a gente indo para o mundo, mesmo Deus dando livre-arbítrio para nós fazermos isso, mesmo assim, Ele nos dá a oportunidade de voltarmos para os pés dele. E o que Ele tem para nós, irmãos? O que Ele tem para nós? Ele tem vestes novas, coloca um anel em nossas mãos, dá a liberdade de louvarmos novamente a Ele, dá a liberdade de pregarmos para Ele, para os irmãos, dele usarmos a nossa boca, de evangelizarmos as pessoas que necessitam disso. Então assim, irmão, Deus está abrindo as portas cada vez mais para mim. Irmãos, não vou negar que eu não estou passando por lutas ainda. Estou passando por muitas lutas. A guerra é grande. Até semana passada, agora foi revelado na igreja no domingo, e continuam esses problemas, passando, igual comentei com os irmãos, passando de órgão para órgão. Só que, irmãos, eu não vou mentir, sou medroso. Não fui ao médico, fiz os exames ali, fiz exame de urina, essas coisas, mas não constava nada, irmãos. Só que tenho certeza que os irmãos sabem que quando a gente sente aquela dor, a gente sabe que aquilo não é uma coisa que é um remédio que vai te curar, e sim que você chegando lá, você vai ser diagnosticado por uma coisa pior, que você vai ter que passar por uma cirurgia. Você conhece o seu corpo. Então eu não ia, eu falava, não, Deus vai me curar, vou fazer para Deus, vou buscar de Deus, e Deus vai me abençoar. Aleluia. Não porque Ele tem que dar isso pra gente, mas não, é porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. É o que eu estou tentando dizer para os irmãos. A gente temos que levar esse evangelho bondoso de Deus, essa maravilha. Eu acreditava que a minha felicidade era em bebidas, em cigarros, em vícios, mas não, irmãos. Hoje eu sou livre na presença de Deus, para a honra e glória do nome dele. Hoje eu tenho a liberdade de ir e vir para lá e para cá, de falar do amor de Deus. E sem, irmãos, qualquer vício. O meu vício hoje, irmãos, é qual hino que eu vou cantar amanhã, qual hino que eu vou levar na igreja, se vai dar para mim no culto ou não. Irmãos, eu tinha uma vida corrida, tinha muitos clientes, mas igual eu comentei, minha vida não ia para frente. Hoje, irmãos, eu atendo uma média de clientes muito baixa, só que hoje a minha renda ela é muito maior, graças ao bom Deus. Tenho muito tempo para vir na igreja, busco de Deus. Então, irmãos, o melhor lugar para nós estar é na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, não vou negar que não é legal a gente estar em casa, fazer alguma coisa, jogar a conversa fora, mas, irmãos, estar na presença de Deus é uma maravilha. Então, assim, irmãos, esse é o testemunho que eu deixo para os irmãos nesta noite. Temos que fazer as coisas para Deus. Irmãos, conheci o mundo, fui para o mundo, tenho muita coisa para contar, mas infelizmente a hora não dá. Mas assim, irmãos, deixa Deus usar você. Não deixa de falar do amor de Jesus. Não deixa, igreja. Não deixa de falar do amor de Jesus. Irmãos, e assim eu entrego minha oportunidade. Agradeço a Deus que os irmãos possam ter entendido mais ou menos o que eu queria falar. Irmãos, eu não estou nervoso nem nada, mas é que assim, irmão, eu venho de um mundo de muita gíria. Assim como os irmãos sabem, quando estamos num mundo muito palavrões,
Então a nossa boca é usada pelo inimigo quando estamos no mundo. E quando entramos para a igreja de novo, a gente vem com essas lembranças, com essas memórias. Ainda temos que cuidar no que falamos, o que deixamos de falar. Então assim, eu não estou nervoso, só que acredito que teve muita coisa que eu não falei, que eu pulei, mas acredito que Deus ainda vai falar no coração de vocês. Mas o que eu quero deixar nessa noite, irmãos, fale do amor de Jesus. Fale bastante do amor de Jesus, mesmo que a pessoa não queira escutar, mas aquilo ali vai ser uma semente. Assim como Deus tem me usado muitas vezes, irmãos, para falar com pessoas. Deus tem me usado várias vezes. As pessoas chegam para mim e falam: Jackson, você estava certo, foi desse jeito mesmo. Muitas pessoas, irmão, desde quando eu estava no mundo, pessoas com depressão, se encostavam em mim, e eu não entendia por que daquela amizade, por que essas pessoas sempre estavam comigo. Mas eu sempre falava de Jesus, sempre estava falando. Até mesmo tem um testemunho do amigo meu que mora nos Estados Unidos. Quando ele veio para cá, que eu estava passando por essa dificuldade, ele olhou para mim e falou: Jackson, cadê o menino que falava para mim que Deus era a saída de tudo? Cadê o menino que falava para mim que era para orar, que Deus ia transformar a minha vida, que Deus ia tirar essa depressão de mim? Cara, assim não dá. Hoje eu estou aqui falando de Deus para você. Vai para casa, cara, vai dobrar teu joelho. Então assim, irmãos, uma pessoa mundana. Então não deixe de falar do amor de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Peço a Deus que continue falando nos corações dos irmãos. E muito obrigado, presbítero Ezequiel. Muito obrigado a todos os irmãos. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.